Fala galera, tudo bem? Bruno Soares do canal Reflexos de um Fotógrafo e hoje vamos fazer um bate-papo aqui informal com o amigo Léo Maluf, aqui fotógrafo daqui da área de Petrópolis também, que tem muita experiência, ele já fez vários trabalhos bem legais e a gente vai fazer um bate-papo justamente para poder passar essa experiência dele, de alguns trabalhos que ele já fez, e ele vai se apresentar para vocês poderem conhecer um pouquinho mais. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, vocês que estão assistindo. Eu me chamo Léo Maluf e eu tenho 30 anos de fotografia nas costas. Eu comecei num tempo em que talvez muitos de vocês não tenham nascido, com coisas que podem soar exóticas para vocês, jurássicas, tipo filme, revelação de filme, produtos químicos para revelar, entre outras coisas. E o fato de que você não viu o resultado da sua fotografia na hora, né? Então tinha um percentual de adrenalina adicional, né? Que você às vezes fazia uma foto de uma joia, de um relógio, e você teria que esperar a revelação para ver o resultado final, e às vezes a surpresa não era agradável, por mais que você fosse cuidadoso. Até porque se usava um filme que hoje não existe mais, que é chamado Chrome, né? Ou Slide no popular, que era um filme que não admitia erro algum, ou era ou não era. Exatamente, então era bem mais complicado. Eu acho que o fotógrafo tinha que ser muito mais técnico do que hoje ele é. Hoje em dia a gente vai fazer um casamento ali brincando, faz 1.000, 2.000 fotos ali, pega 80%, joga fora porque não vai usar tudo, fez por fazer, né? Ou clicando muito exageradamente na maioria dos casos. E antigamente não, você tinha que ter uma precisão muito exata, né? Porque não tinha como usar tanto filme, logística, preço. Então isso é uma parte que a gente abordou aqui também, mas vamos lá, fala um pouco de alguns trabalhos que você já fez, de algumas funções que você já fez também. Você também trabalha tanto na fotografia quanto na parte de vídeo, né? E você falou que fez umas produções bem bacanas aí. Então, só um detalhezinho sobre a coisa das câmeras. Sim. Hoje você sai com uma câmera só para a rua, você faz preto e branco, você faz cor, você faz o que você quiser. Eu precisava sair, às vezes, com 3 corpos de câmera ou 4, porque num corpo de câmera estava carregado um negativo preto e branco, no outro o filme slide, num terceiro corpo talvez um filme negativo colorido, se a pedido do cliente exigisse, e às vezes uma câmera de médio formato junto, uma 6x6 ou uma 6x7, o que tornava as coisas, vamos dizer assim, você tinha que ter uma organização muito grande e tinha que ser meio halterofilista para pegar essa tralha toda, né? Bom, eu fotografei, como o Bruno falou, eu fotografei já para agências de publicidade, fiz foto de rua, né, jornalística, mas nunca trabalhei para nenhuma empresa jornalística. Eram pedidos que vinham de fazer foto de rua, né, e tal. E não sei como, honestamente, se eu puxar pela memória, eu não sei como as coisas foram se encaminhando, e eu comecei a trabalhar, fui trabalhar como fotógrafo de estilo de cinema. Fotógrafo de estilo é aquele cara que fotografa enquanto está rolando a filmagem, e essas fotos vão para divulgação, revista, jornal, folheteria, cartaz do filme e tal. Naquela época não tinha internet, né? Lembrando, né? Naquela época não tinha internet, então o processo era mesmo tipo assim, o filme ia ser revelado, isso ia ser impresso, ia para uma gráfica, né? Fazer prova de impressão e por aí vai. Eu sei que numa dessas, numa produção que eu estava fazendo qualquer, faltou uma figura da equipe de câmera, que era o segundo assistente de câmera. O segundo assistente de câmera é o cara que faz o trabalho pesado. Hoje em dia não existe mais essa função, porque a gente está falando de tempo em que as câmeras de cinema eram com filme, né? Então o segundo assistente de câmera era o cara que montava o tripé, montava a câmera, limpava a câmera, trocava lente, trocava filme,
fazia uma série de coisas. E perguntaram para mim se eu topava fazer, e era um filme que estava sendo rodado em Búzios, né? Eu achei aquilo muito legal e fiz a minha segunda assistência de câmera. Conforme as coisas evoluíram, depois eu comecei a ficar só com esse trabalho, que é um trabalho muito técnico, e depois fui, porque tem toda uma hierarquia, eu fui promovido a primeiro assistente de câmera ou foquista. Para quem não sabe, no cinema, o foco, quem faz, não é o cinegrafista, nem o diretor de fotografia. É um cara que fica do lado, medindo as distâncias e fazendo o foco diretamente no corpo da lente. Então, pessoal, como eu disse que ia conversar com o Léo, eu tinha falado com alguns amigos meus, né? O Beto Gonçalves, que também tem um canal no YouTube sobre fotografia muito bom. Se vocês quiserem dar uma olhada lá no canal dele também. Ele tinha feito uma pergunta aqui para eu poder fazer pro Léo, né? Ele perguntou aqui como começar nessa área e como você começou nessa área, né? Você já falou um pouquinho de como você começou, mas uma dica, de repente, para quem quer começar nessa área aí, fotografia, vídeo, nessa parte que você fez mais, né, de atuar em produções maiores, né, pô, cinema, você falou também cinema e a parte mais Sim. comercial, né? Quer falar um pouquinho sobre isso? Beto e também quem está assistindo, eu vou falar uma coisa que vai soar estranha, porque no tempo que eu comecei a trabalhar que eu migrei da fotografia de estúdio, da fotografia de rua, para trabalhar com cinema, eu diria para você que eram tempos diferentes, mais heróicos, assim, que você às vezes era pinçado para o trabalho, porque faltou alguém e você estava ali à mão naquela hora. Para você ter uma ideia, eu fiz faculdade de Direito e larguei a faculdade porque eu namorava a irmã de uma cenógrafa. E eu passei a frequentar esse ambiente de teatro, cinema, de artes visuais, né? Vamos dizer assim. E eu já era apaixonado por fotografia. Mas um belo dia faltou alguém e me perguntaram se eu topava assumir a função da pessoa que faltou. E foi desse jeito, né? Hoje as coisas são muito diferentes. Você tem escola de cinema, por exemplo, a escola Darcy Ribeiro, lá no Rio. Você tem na Universidade Federal Fluminense já curso de cinema. É o primeiro e mais antigo curso de cinema que tem no Brasil, que já formou muita gente bacana. Então você tem um início, vamos dizer assim, mais regular, como numa profissão outra qualquer e tal. Mas o meu começo foi quase que por acidente, embora eu já gostasse de fotografia, eu já fizesse fotografia de forma amadora no sentido de por amor, tá? Enfim, e aí a coisa foi, e eu fui evoluindo, existe uma hierarquia, tá? Você entra na função, hoje eu não sei como são as funções, mas no cinema, no tempo que você fazia cinema com câmera, com filme, você tinha o segundo assistente, que era o cara que preparava toda a infraestrutura, montava os equipamentos, fazia manutenção, limpeza, trocava filme, trocava lente, trocava filtros, montava tripés. Só para você ter uma ideia, eram 4 tripés, tá? E grandes e pesados. E as câmeras de filme de 35 milímetros eram grandes e eram pesadas. Quer dizer, você também tinha que ter um certo porte atlético. Sim. Porque era muita tralha para carregar, você enchia na época não tinha van, era Kombi. Você enchia uma Kombi inteira com mala de equipamento e você era o responsável por carregar aquilo para lá e para cá. Porque o cara que estava acima de você era o foquista, o cara que só faz o foco e não podia cansar a mão carregando peso, porque senão a mão dele ia tremer na hora que ele estava fazendo o foco lá. Sim. Porque não é o diretor de fotografia que faz foco, e sim o foquista ou primeiro assistente. E por mais simples que seja a função, também todas de grande responsabilidade, né? Não tem jeito. Você pode achar, vou começar lá de baixo e tal, vai demorar a chegar numa função maior, um diretor de fotografia, uma outra função, mas não tem jeito. Tem que passar etapa por etapa e cada etapa que você está fazendo é uma responsabilidade grande, né? Imagina num filme, se o cara que está ali embaixo, né,
cuidando ali dos arquivos, tem um problema com algum arquivo e perde um arquivo daquele. Então, assim, por mais simples que seja a função, você tem que fazer o melhor e você não pode errar, né? Tem mais uma outra pergunta aqui também do Beto Gonçalves, que ele já tinha me mandado aqui também, e é referente como é pensado, né, a fotografia para determinado programa, questão da cor, né? Quando você já evoluiu, né, na hierarquia do departamento de fotografia, que você chegou a ponto de ser um diretor de fotografia, né, você não decide sozinho. Eu vejo dessa forma, você não decide sozinho. Seja se for um programa de auditório, ou uma novela, ou um documentário, ou um comercial, seja o que for. Não importa a produção que você tiver envolvido, e nem o tamanho da produção. A fotografia ela é decidida de acordo com, vamos dizer assim, você tem o diretor do filme, você tem você, responsável pela luz, você tem o cenógrafo e você tem o figurinista, né? Então, toda a questão de cor, né, que hoje é a famosa paleta de cores, ela vai ser decidida em conjunto. É óbvio que você, como a pessoa da fotografia, que sabe como determinado equipamento, se você estiver usando uma Alexa, uma Red, ou uma Blackmagic, que, como eu disse, depende do tamanho da produção, e isso está diretamente ligado ao orçamento. Você vai sugerir, né? Olha, eu acho que a fotografia tem que seguir por esse caminho, né? Mas sempre levando em conta aquilo que a história que está sendo contada, se for um filme, se for um documentário. Então pode ser uma fotografia mais alegre, mais vibrante, pode ser uma fotografia mais intimista, ou mais soturna, ou uma fotografia toda de claro e escuro, que é uma coisa muito bacana de fazer, como os italianos falavam, o cinema italiano do pós-guerra, né? Eles falavam que era uma fotografia do chiaro-oscuro. Era uma fotografia muito contrastada, é muito bonito de fazer e é muito difícil de fazer, né? Até porque hoje as câmeras têm uma latitude muito grande. Então você domar essa latitude, você tem que botar essa latitude na coleira, enforcar ela, para você ter esse efeito contrastado, né? É muito bacana, mas não é uma coisa, vamos dizer assim, autoritária. O diretor de fotografia diz: a minha fotografia vai ser toda amarela, minha fotografia vai ser toda azul. Não é assim que a banda toca. E como o Léo já tem bastante experiência, né, ele falou que começou a trabalhar na época de filme, né? Fala assim, referente à questão da evolução dos equipamentos, que você viu realmente tudo isso acontecer, né? Você viu sair do filme para ir para o digital, para ir para hoje em dia que algumas produções mais simples aí para as redes sociais o pessoal já faz com celular e tudo e já resolve na hora. O que você acha dessa evolução? Você acha que realmente ajudou bastante essa evolução? O que você tem notado, né, referente a alguns trabalhos que você faz que já mudou bastante? Questão de equipamento, alguma, de repente, previsão para o futuro que você acha que possa facilitar mais ainda os trabalhos? Bom, então, eu acho a revolução digital, vamos dizer assim, acho absolutamente genial. Eu comprei uma briga com alguns colegas meus, há alguns anos atrás. A Fuji lançou um negativo para cinema que era muito bacana. E aí foi um evento espetaculoso lá no Rio, pessoas da área de cinema, muita gente, coquetel, aquela coisa bacana. E eu olhando aquilo, achando tudo muito legal. E aí numa roda de conversa eu falei: gente, eu já era mal visto pelos meus colegas porque eu era um entusiasta do vídeo, né? E naquela época já se fazia vídeo digital, era fita, mas era sim, vídeo, a fita era digital, não era mais a fita analógica e tal. E eu gostava muito da praticidade com que se trabalhava, porque você trabalhava com um monitor, né? E você já tinha uma noção, você sabia que você depois ia tratar aquela imagem na pós-produção para ela ficar mais bacana e tal. E os caras me viam assim, me olhavam torto, porque era uma coisa muito elitista.
era elitista pra caramba, né? E eu disse, gente, olha só, acho tudo muito bacana, tudo muito bonitinho, mas assim, o filme vai acabar. Ah, mas que absurdo, isso é uma heresia, vamos queimar você na fogueira. Eu falei, olha, gente, é muito simples, presta atenção. Quem manda no cinema? Quem manda? É você? Não. Você pode achar que você manda na hora que está filmando. O diretor pode achar que manda. Mas quem manda é o produtor. Quando eu digo produtor, não é o produtor que está ali no set, é o produtor. É o dono da produção, é o cara que está botando dinheiro. Então, se você pensar na logística, como era antigamente, você filmava, você tinha que mandar quilômetros de filme para um laboratório revelar, depois você ia fazer a marcação de luz do filme, para então se gerarem cópias que eram encaminhadas para a rede exibidora, que depois tinham que ser recolhidas. Eu falei, gente, vocês acham que isso vai sobreviver por muito tempo? Já estava começando naquela época a revolução da internet. Eu falei, olha, eu não dou muito tempo para que isso tudo seja gravado. Eu arrisquei um digital na época, sem nem ter ideia do que viria a ser o digital. E esses caras vão distribuir uma superprodução para o mundo através de antena de satélite. E já com um bug, de acordo com o contrato da rede exibidora. Então você fez um Transformers, você comprou o Transformers para exibir na sua cidade ou na sua região por 2 meses. Com 2 meses e 1 segundo aquela cópia se destrói. Os cinemas não terão mais projetores. Os cinemas tinham projetores imensos. Sim. Era uma lenha aquele troço, né? E o cara tinha que ter um negócio para cortar, montar, se o filme rompia e tal. Hoje não. Hoje, para todo mundo, hoje, isso é muito natural. Que o filme, você assiste o filme, você não sabe como é que ele está sendo projetado na tela. E é tudo digital. Então, e também isso veio a democratizar a profissão, para o bem e para o mal. Você tem pessoas que estudam fotografia, que vão fazer e tal, e você tem curioso. Tem espaço para todo mundo. Depois, com o tempo, o joio e o trigo são naturalmente separados. Mas a revolução digital não para, e eu arrisco hoje um prognóstico de que tudo no futuro será gravado com celular. Fica registrado aí no vídeo. Vamos ver daqui a, sei lá, 5 anos. 5 anos hoje em dia muda muita coisa, né? Nossa! Antigamente, sei lá, em 20 anos tu não via tanta evolução. Hoje em dia, em 5 anos, tu já viu uma evolução gigantesca, Em né? 2. Em 2. Então, até as próprias câmeras, a gente tá vendo a tecnologia de mirrorless, né? E, pô, a gente tava conversando na época, o Léo tava com uma 5D Mark II. Tu pega uma 5D Mark II, que é uma câmera que foi uma revolução para as pessoas começarem a fazer gravações com ela, com uma qualidade legal. E hoje em dia tu pega uma câmera mirrorless, por mais simples, com a tecnologia do foco que tem, que acompanha tudo absurdamente, 30 fotos por segundo, então assim, não dá para comparar, né? Eu antes da 5D, eu tive um arrobo modernista e comprei uma mirrorless micro 4/3 da Olympus, que era um prodígio de câmera. Ela tinha um corpinho de DSLR, só que toda compactazinha, o viewfinder eletrônico, a câmera era uma coisa de doido. Mas depois de um certo tempo, não sei por que, eu resolvi comprar uma 5D. Acho que foi uma espécie vamos dizer assim, uma memória antiga de ter uma câmera full frame. Né? Porque as minhas câmeras de fotografia 35mm, não tem papo, 35, o padrão full frame é exatamente 35mm de filme. Né? Hoje eu quero uma mirrorless. Exatamente. Hoje em dia a gente quer ter um equipamento menor, um equipamento que vai facilitar, que você vai conseguir levar no bolso ali para poder fazer uma viagem, fazer um trabalho sem ter que levar um monte de coisa. E o celular, hoje em dia, né? Você mostrou que tem até o grip, né, para você segurar e já fazer foto, né? A gente já tinha até comentado sobre isso. E você tem usado bastante o celular para fazer alguns trabalhos mais simples ali, você tem feito. E assim, o cliente não tem reclamado, né?
O cliente gosta de ver equipamento, tá? Quanto mais tralha você levar, ele fica feliz, porque ele fica assim, olha, eu paguei e estou recebendo de volta pelo que eu paguei. Né? Ainda existe essa mentalidade, mas hoje, você fotografar com o celular, o meu celular nem é nada maravilhoso não, mas se você pega um iPhone 14 desse, e você vai ali no Instagram, você vê que existe uma empresa chamada Beast Grip, que fabrica toda uma série de periféricos para o iPhone, inclusive com suporte para você usar lente de fotografia 35 não, desculpa, lente de câmera DSLR. Então você põe uma lente, uma 70-200, num celular, né? Porque o celular ele é montado num case de metal, e eu já vi foto no site dessa empresa da câmera montada com uma câmera de produção de cinema, ou seja, tá o celular com um cage, né, com a gaiola, uma lente, estava com uma 70-200 da Canon, mas eu já vi foto com lente Zeiss de cinema, a série de lentes Zeiss para cinematografia, o follow focus, que é a coisa com a qual o foquista faz o foco, microfone e o escambau A4. Aí você fica procurando, cadê a câmera? Cadê a câmera? Aí você vê que tem um troço fininho atrás da lente, que é um celular. E olha, assim, já está sendo, já começa a ser aceito, inclusive pelo Netflix. O Netflix ele é muito exigente, tipo assim, quando você vai fazer uma produção para o Netflix, eles exigem que a câmera seja tal. Olha, o padrão mínimo para essa produção é uma câmera X, Y ou Z. São sempre câmeras muito caras, são câmeras de $60 mil, $70 mil. Então. Mas já estão aceitando produções feitas com iPhone. Ou seja, a revolução não para e não tem fim. Daqui a pouco vai ser um óculosinho que você vai pôr, que está tudo aqui, com o comando do seu pensamento. Não estou de brincadeira não, gente. Isso não é impossível de acontecer. Acho que já ouvi alguma coisa falando sobre isso já. Vamos lá. Vamos falar o famoso no meu tempo, porque eu tenho 63 anos de idade. No meu tempo tinha uma história em quadrinhos de um detetive chamado Dick Tracy. Vai pesquisar no Google, gente boa, quem era o Dick Tracy. Dick Tracy, ele tinha um relógio, e o relógio dele era um telefone. E ele falava com os caras no relógio. Quem é que não tem um relógio hoje que fala? Um smartwatch. Ou seja, você está falando de mais de 50 anos atrás, o cara tinha um smartwatch. Eu não sei se ele foi o cara que desenhava os quadrinhos, ele foi abduzido por alguma nave alienígena, ou um viajante do tempo que deu essa inspiração. Quer dizer, esse personagem, o Dick Tracy, esse detetive, ele tinha não só o smartwatch, como uma série de outros gadgets que hoje são a coisa mais comum do mundo, mas que lá atrás era um negócio impensável. Sim. Aliás, o que não era impensável lá atrás, que hoje é banal? Né? É impressionante, isso não para. E a evolução hoje é aos saltos. Se você pensar no telefone, como ele era e o que ele é hoje. Dos anos 90 para hoje, a evolução do telefone, né, que deixou de ser apenas um telefone e é tudo. Isso aqui é um computador, eu não uso, dificilmente eu ligo meu notebook, eu conecto isso aqui na minha TV com um Chromecast e assisto o filme. Nem uso controle remoto mais, não tenho mais. Pois né? Tu paga a conta, tu grava, tu usa a rede social. Depois que levaram a internet pro celular, só aí já mudou muita coisa, né? Tem uma agência bancária dentro do seu telefone. Impressionante isso, é impensável, né? Enfim. Então, quando eu digo assim, que daqui a pouco você vai estar filmando, fazendo tudo com o celular, não é uma aposta louca, né? É uma possibilidade muito grande. Se vocês forem ver fabricantes como o Lance, por exemplo, eles têm uns jogos de lentes para celular que são bem bons. Eu estou citando a Lance porque existem outros fabricantes de lente para celular. Esquece aquelas lentezinhas Xing Ling. Parece com aquilo, mas só parece, porque são lentes boas,
que você tem o equivalente a 50 mm, uma olho de peixe, uma tele, né? E essas lentes do sistema Beast Grip, por exemplo, são lentes muito mais sofisticadas ainda. Você vai pagar R$ 3.000 numa única lente para celular. Porém, é isso, né? Vamos chegando aqui ao final do vídeo, simplesmente porque senão vai ficar um vídeo muito longo. A gente com certeza tinha muito assunto para comentar, na verdade, mas passa muito rápido. Agradecer ao Léo Maluf por ter passado um pouco da experiência dele, nem falamos de tudo que a gente queria. E faz só um encerramento, passa uma mensagem para a galera, quiser acompanhar nas suas redes sociais, fala um pouquinho lá para a gente poder finalizar o vídeo. Gente boa, fotografia é paixão. Não importa se você vai ser um fotógrafo que vai trabalhar com jornalismo, que eu acho um trabalho fantástico. Ou se você vai trabalhar em estúdio, fazendo produto, ou se você vai eventualmente se dirigir para a área de programa, de linha de show de televisão, ou novela, o filme, o documentário, o que for, né? O fato de você estar fotografando, e o conceito de fotografando é muito abrangente, né? Você pode estar simplesmente fazendo registro fotográfico, como você pode estar criando todo um conceito de luz para uma determinada situação. É apaixonante. Para mim é viciante mesmo. Tanto que, como no começo do vídeo a gente falou, eu abandonei a carreira de advogado e virei fotógrafo. E não me arrependo nem por um minuto, né? Enfim, é uma atividade muito dinâmica, porque você se envolve com muitas coisas, né? As pessoas olham para mim e falam assim, puxa, você já fez tanta coisa? Eu falei, sim, eu já estive em usina siderúrgica, eu já estive em plataforma de petróleo, eu já estive dentro de hospital. Então, assim, o trabalho te conduz a coisas muito bacanas e não tem rotina. Nenhum trabalho é igual ao outro. É isso. Paixão, galera. Paixão. É isso aí, gente. Muito obrigado. E eu concordo 100% com isso, né? Eu sou apaixonado pela fotografia, que tanto que depois que eu comecei a fotografar, em 2015, ali mais ou menos, que comprei a primeira câmera, não parei mais. E daí foi só continuar praticando, estudando, montei o canal no YouTube, veio as fotos premiadas, as exposições, e assim, a gente vai se empolgando cada vez mais. E é exatamente isso, né? Principalmente para quem trabalha em diversas áreas, a gente realmente não tem rotina. Um dia eu estou fazendo uma fotografia de show, ou vídeo de show também, outro dia eu já estou fazendo um outro evento, outro dia eu estou fazendo um ensaio feminino, outro dia eu estou fotografando para uma empresa. Então assim, além de a gente conhecer pessoas diferentes, várias pessoas ali, a gente está em lugares diferentes também. E é uma oportunidade bem legal, né? Se você gosta dessa área de fotografia, só vai, corre atrás. Hoje em dia tem muito material para você estudar, aí na internet gratuito, milhares de coisas. Se você quiser marcar uma aula de fotografia ou trocar uma ideia também, só entrar em contato comigo, tá bom? Então, muito obrigado, Léo, por ter topado esse bate-papo aqui, um bate-papo no improviso aqui, né? Falar um pouquinho da sua experiência, da sua carreira. E é isso aí. Bate-papo mesmo, informal. Sim, informal. De colega para colega. Isso, é informal, só que com uma câmera ligada para outras pessoas poderem assistir isso também. Tá bom? Um abraço a todos e valeu!